Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá a todos, bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre uma mensagem do Espírito Hamed no livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, de psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto. O tema da mensagem é o tema do nosso programa. Será que buscamos o que queremos? Bem-vindas, Miriam e Thelma. Tudo bem com vocês? Prontas para a gente iniciar um bate-papo aqui bem filosófico com as pessoas que nos acompanham? Será que a gente busca viver o que queremos? E nós estamos nos socorrendo mais uma vez de Hamed. Eu vou começar a ler o início da mensagem dele. O que queremos realmente da vida? Para que vivemos? Qual a nossa busca verdadeira? Queremos viver a vida que levamos? Queremos mesmo fazer o que fazemos? Queremos mesmo estar com quem estamos? Há pessoas que jamais questionam sobre essas coisas porque não querem saber nada sobre si mesmas. Hamed é sempre muito contundente, né? Ele pega na ferida. Bom, a gente sabe que tem muitas épocas da nossa vida em que a gente se sente muito desconfortável, né? São coisas que acontecem que a gente não nos deixam satisfeitos, né? E aí a gente, nessa hora, se pergunta: será que a gente está vivendo, buscando o que queremos, buscando viver o que queremos? Miriam e Thelma, o que Hamed quis dizer com isso? Como a gente pode começar esse nosso bate-papo? É filosófico, né? Então a gente tem que, né, fazer uma grande reflexão, né, para a gente entender Hamed, né? Porque Hamed sempre é esse lado filosófico de autoconhecimento, trabalhar assim para dentro, né? Na verdade, é para dentro e para fora, né? Esse processo, esse caminhar do Hamed. E eu vejo muito assim, porque nós sempre estamos vivendo externamente. A gente cria uma persona e essa persona fica o tempo todo, né? Então, você não consegue se conhecer, se entender, né? O remédio vai trabalhando isso na gente. Então, assim, a nossa doutrina, né, que trabalha muito da filosofia, a religião e a ciência, nesse momento a gente vai trabalhar a filosofia e a religião aqui dentro, né? E a religião, para a filosofia, ela vai trazer esses questionamentos também, né? Que no nosso livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, vai aqui no capítulo 17, Ser Desperfeito, item 3, que é o homem de bem. Porque aí essa questão do homem de bem, você se conhecer, se trabalhar, autoconhecimento, como eu sempre costumo falar, né? E é um exercício constante, diário, até no processo de sono, é um exercício que a gente vai vivenciando. Então, é uma busca. As primeiras fases da nossa vida, né, que eu acho que é aquela fase inicial de buscar um trabalho, buscar agregar família. Então, você tem essa máscara dessas buscas. Mas a gente não pode perder a essência na filosofia e a religião para que a gente se conheça em cada fase da nossa vida. O que você acha, Miriam? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil enquanto humanidade, porque nós estamos vivendo nossos conflitos internos e projetando no que está acontecendo, né? De perturbação no nosso mundo externo, né? O que está acontecendo no mundo, ao nosso lado. Então, quando a gente fica muito distraído, olhando essas perturbações externas, a gente se perde de olhar a nossa interna, né? Que é exatamente isso que o Hamed está nos convidando tão atualmente, um assunto tão atual.
Então, de vez de ficarmos distraídos, olhando com as demandas das questões materiais, olhando para as perturbações do mundo nessa fase, né, em que o nosso planeta vive, né, vive as contrações do parto de uma nova era, da era da regeneração, nós estamos muito pouco olhando para dentro. Então, esse neném desse parto, né, esse novo planeta, nessa nova frequência, né, na sintonia, vai ficando difícil porque a gente não, ao não se olhar para dentro, a gente mal responde qual é o nosso objetivo da vida, né? É isso que Hamed talvez esteja nos convidando a nos questionar. Que objetivo nós temos na vida? Que dependendo do objetivo, se são questões espirituais ou materiais, todo o restante das perguntas dele estarão direcionados para conseguirmos isso, né? Então, o que queremos realmente da vida? Qual é a motivação que a gente tem na vida? Se é uma motivação de questão material, é aquela na qual o ter é muito importante e tudo que se agrega a isso serão coisas de interesse. Estaremos envolvidos com pessoas que nos trarão o benefício que a gente busca, naquele interesse que nós temos no objetivo da vida, o que nós fazemos cada vez mais estimulados por uma pressão externa de ter mais do que ser, e a gente vai se perdendo. Quando buscamos só as questões materiais enquanto realização de vida, sempre vamos nos debater com o vazio existencial, porque nós somos espíritos, numa experiência material, e a nossa alma grita, né? Para que a gente também olhe por ela, nutre ela. Penso que Hamed, nesse início, Ana e Thelma, quis nos trazer, tipo, qual é o seu objetivo de vida? Porque dentro dele, todas as perguntas essenciais que ele nos trouxe, que Ana nos leu, estarão pautadas para a realização desse objetivo. E nesse momento, né, Miriam e Thelma, em que a gente vê crescerem tanto os transtornos emocionais, quase todo mundo está passando ou por ansiedade, por medos, por fobias, por depressões, por toque, por tanta coisa, né, que está surgindo, síndrome do pânico. E eu acho que tudo isso vem em função da gente não se perguntar: será que buscamos o que queremos? Só que se a gente não souber o que a gente quer, nós não vamos buscar nada, porque a gente fica vivendo uma vida de exterioridade. Será que eu quero ter filhos? Como é que eu vou criar esses filhos? Será que eu quero uma família? Que tipo de trabalho eu quero ter? Que realização eu vou fazer da minha vida? Enquanto a gente está nessa fase inicial, né, acho que como a Thelma colocou, em que a gente está muito para fora, a gente até se pergunta, né? Será que eu tenho outra forma de viver essa vida? Porque eu estou sofrendo tanto, eu detesto esse meu emprego, eu não estou me dando bem na minha família, eu estou cheia de conflitos, meus filhos eles não fazem o que eu gostaria que eles fizessem. Mas será que a gente sabe o que a gente quer? E o Hamed, ele é muito rígido, né? E ele bate muito na gente no sentido de que ele nos alerta de que muitos de nós somos levianos, é a palavra dele, né? E incoerentes por ausência de reflexão. Então, quando ele diz isso, a gente convida todo mundo aqui, né? E nós incluídas. Nós estamos refletindo sobre a vida que levamos. E ele diz também que muitos de nós repetem respostas prontas. A gente não avalia as próprias experiências e inspirações que vêm das lições, né? A experiência, ela nos traz uma lição. O erro, o desconforto, ele traz uma lição. E inspirações é aquilo que me surge e que eu, de repente, não dou ouvidos porque eu estou para fora e não para dentro, né? Há ainda os que tomam ar de intelectual, reprisam conceitos ocos, a gente está para fora repetindo coisas que outros nos dizem, né? E usam frases feitas, mas sentem enorme vazio interior. Então, como é que a gente pode avaliar se a gente está agindo dessa forma que, segundo ele, é tão impensada e inconsequente e vai ter consequências, né, para nossa saúde emocional? Miriam. Eu acho interessante, Ana, só dar uma recordada
que nós, né, segundo, né, a doutrina, a gente vem num processo evolutivo desde que fomos criados como princípio inteligente, né, na ignorância no sentido de falta da inteligência. Então, nós recentemente, vamos chamar assim, saímos do reino animal para o reino nominal onde nós estamos. E trouxemos ainda muito vivo em nós os instintos, né, que nos levam à sobrevivência. E quando a gente entrou nesse reino nominal, nós ganhamos duas potências energéticas importantes: a inteligência, né, e também ganhamos a inteligência na qual a gente vai pensar na razão, e ganhamos com a inteligência o poder de olharmos os nossos sentimentos, de termos consciência deles. Então, na medida em que a gente não sabe em que pensar e não percebe o que está se sentindo, quando Hamed diz que somos levianos e incoerentes, ele bem disse que é porque a gente não tem nenhum domínio das nossas faculdades naturais. Então, à medida em que nós vamos descobrindo o prazer, né? E não mais no limite, quando nós éramos na fase animal, por exemplo, a alimentação, né? O animal alimenta até um ponto. Nós descobrimos no prazer de comer uma fuga para os nossos conflitos internos e entramos num outro processo da compulsão. Então, penso que Hamed, quando nos chama de que a gente deve estar atento de estarmos levianos, incoerentes, né? Ou seja, estamos agindo dessa forma impensada, tem muito a ver quando o nosso foco é apenas, como eu falei no começo, né? É apenas nas questões materiais, né? Na vida material que nós temos. Você trouxe ansiedade, você trouxe depressão. Por que estamos vivendo com tanta convulsão esses transtornos mentais? Porque tudo está baseado na questão material, na qual nós não temos o mínimo controle, né? E a gente acha que tem controle sobre as coisas. Então, à medida que a gente vai percebendo que não tem controle, quer mais controle, mais vazio nós vamos ficando. E quanto mais vazio nós vamos ficando incoerente. Deve ter alguma coisa a mais, como disse você, Ana. Mas, ao mesmo tempo, eu nego a mim mesmo que deve ter alguma coisa a mais, me distrai, então deixa eu buscar outras coisas, né? E por isso somos levianos quando a gente negligencia ou ignora a nossa essência verdadeira, que é sermos espíritos imortais, e vivemos em função das demandas da carne, né? Da matéria, e vamos ser também bastante incoerentes, porque na nossa consciência está escrito, né, as leis divinas, ou seja, as leis nas quais nós estamos submetidos e que nos levarão a caminhar com mais leveza nessa jornada nossa, né, de vencer as nossas imperfeições, e um dia, lá longe, muitas encarnações, nós possamos mesmo aprender a sermos melhores a cada dia. Eu até ia completar, eu estava pensando, essa questão, às vezes a gente, como você falou, Miriam, a questão do ser e o ter, né? Porque às vezes a gente está numa fase que não consegue ter, né? Tem dificuldade de ter. Então a gente tem que partir para um momento de trabalhar o ser, buscar o ser. Por que eu estou passando por essa situação? Por que está difícil determinadas coisas? Então, assim, a gente evitar ou parar de se comparar com o outro. A gente tem que se comparar consigo mesmo, né? Por isso que Hamed traz essa questão de se autoconhecer, de se perceber, que a gente se comparando aos outros, sempre o vizinho está melhor que a gente, né? A grama do vizinho sempre é mais verdinha, mais bonita, e a gente fica nessa comparação. Então, quando a gente começa a trabalhar se comparar em si mesmo, o autocomparação, não sei se existe essa palavra, mas se autocomparar, o que acontece? Você vai perceber, através de intuições, do teu mentor espiritual, do anjo da guarda, assim, ou alguém que esteja convivendo com você, mostrando que, às vezes, você precisa parar de ter e buscar ser melhor, né? Então, assim, é isso que Hamed vem
trazendo e nos mostrando, né? Então, eu vejo esse trabalhar sem coerência da nossa vida. Então, assim, vai mostrando. E as referências também religiosas, né, que Jesus sempre se coloca como uma grande referência. Então, a gente vai buscando essas referências para que a gente possa ser uma pessoa melhor dentro do contexto que nós estamos vivendo. Thelma, Posso você... falar? Não, pode, claro. É só porque eu quero pegar, senão daqui a pouco esqueço um fiozinho da Thelma. Que a gente vive, né? Duas forças opostas, vou chamar assim, a força da matéria e a força do espírito, né? Então, nós não estamos negando a importância da matéria, porque estamos nela, temos que manter esse corpo saudável para que o espírito se expresse na matéria, mas também temos um corpo espiritual. Então, se a gente fica em qualquer um desses extremos, só ter, não dá certo, porque nós não somos matéria, nós somos espírito na matéria, né? Da mesma forma, não dá para sermos só a parte espiritual, só pensar na nossa elevação espiritual, porque aí a gente negligencia a questão material, né? O corpo, as nossas necessidades. Então, o grande desafio nosso enquanto humanidade é poder equilibrar essas duas forças nas quais fazem parte da gente. Porque a gente sempre polariza, né? E a polarização não é legal. Por isso que é interessante, é que você está falando, né, Thelma? Existem fases em que o ter, ainda mais no início, é extremamente importante, mas não deve ser negligenciado a construção do ser, né? Era só isso, Ana. E o que a Thelma trouxe à baila é um conceito que o Hamed usa nesse texto da vida interior. Se a gente não se questiona, né, se não se autocompara, não se pergunta o que eu estou buscando, e será que eu estou buscando o que eu quero, você vai viver uma vida completamente voltada para o exterior, com graves consequências. Então, ele diz assim no texto dele, que por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedires, crede que recebestes, e assim será para vós. Quer dizer, a gente pede e vem, mas aí ele pergunta: pedimos de fato o que desejamos? Pode ser que nos darão tudo aquilo de que não gostamos. Buscamos verdadeiramente nosso íntimo? Se não, acharemos coisas que nada têm a ver conosco. Batemos na porta que queremos, talvez abram portas pelas quais não queremos passar. Se não sabemos o que queremos, para onde estamos indo? Essa questão da vida interior, ele diz que ele dá umas pistas, né, de como a gente deve desenvolver essa vida interior. Porque vocês já pensaram que a maioria de nós não tem nenhuma vida interior? A gente está aqui falando, né? Será que o que a gente quer, o que a gente busca é o que a gente quer? Se nós mesmos não sabemos, muitas vezes, estamos tremendamente enganadas, né? E chega numa fase da vida em que a gente se dá conta de que a gente seguiu caminhos que não foram positivos para nós, mas isso faz parte, né? Mas a gente tem que aprender com o erro. Se a gente não faz essa reflexão interior, nós vamos continuar errando até o fim. E quantos de nós não ficam errando até o fim? E nós não erramos até agora, em muitas e muitas vidas, também estamos colhendo, né, as consequências desses erros. Ele diz que a vida interior, eu achei interessante aqui, a grande maioria das pessoas prefere enxergar por meio dos olhos dos outros. Entretanto, devemos perceber a vida com nossos próprios olhos. Sabemos mesmo o que pedimos? Do contrário, poderemos viver existencialmente sem paradeiro, como ambulantes sem rumo e sem porto. É bem pesado o que ele fala para nós, né? Porque é um chamamento assim, você está prestando atenção na vida que você leva? Comentar, Miriam.
Nossa, eu vou comentar. Hamed, né? É difícil a gente comentar Hamed, é mais fácil a gente pensar as coisas que ele vai dizendo, né? Porque são tão profundas e tão reais, né? No que você está dizendo, ele também disse o seguinte, Ana, que o que é autêntico em nós é a nossa percepção da realidade das coisas. Sabe? O que nos acontece, como nós sentimos, e principalmente como nós reagimos a partir do quê? Dos nossos instintos ou da nossa vontade de respondermos de uma forma melhor, né? Não como disse, está no Evangelho, né? No amai os inimigos, é responder o mal com o bem. A gente já vai estar nesse processo, porque ele fala uma coisa interessante a esse respeito. Não se pode entender nada daquilo que não tenha vindo das próprias experiências e vias inspirativas. Ou seja, não dá para a gente poder estar falando de vida interior para aquele que nunca pensou nisso, para aquele que acha que isso é uma grande tolice que nós estamos falando, né? É uma coisa de religião e a pessoa não acredita em religião, mas uma coisa é certa, né? Qualquer religião sempre disse que há algo que sobrevive à morte do corpo físico. Então, há uma alma, um espírito que sobrevive. E é essa pessoinha, esse espírito que sobrevive, a carne fica. Como é que eu estou alimentando isso, né? Que experiências eu estou passando na vida do querer ter e nunca dá certo para ter, né? O que a vida está me chamando enquanto necessidade da alma? Porque reencarnacionista como nós somos, cada vez que a gente reencarna, nós vamos trazendo nossas necessidades de aprendizado, nem sempre muito fáceis. E a gente sempre costuma pedir, se a gente, entre nós e aqueles que nos assistem, se você tivesse um gênio da lâmpada e pudesse fazer um único pedido, qual é o único pedido que você faria? Penso que uma grande maioria estaria direcionando esse pedido para as suas necessidades de ordem material, né? Já com muita dificuldade de poder entender que a escassez, né, material é um grande chamado para uma nutrição espiritual, né? Que não teve nas encarnações passadas e que agora é como se fosse quase que um ultimato. Olhe para si, né? Deixe de distrair com as coisas externas. Então, acho que é isso, Ana. E também, Miriam, só completando antes de passar para a Thelma, se a pessoa fala o que eu poderia pedir, né, como um desejo, um único desejo, eu queria, sei lá, ganhar na loteria, ficar rico, e ligando isso à felicidade. Isso. Né? Olha o erro, é como se a materialidade fosse a nossa única fonte de felicidade. Então, a gente está tão ligado nessa matéria e nesse mundo, né, criado para o sucesso, a beleza, a exterioridade, né, o dinheiro, a materialidade, que a gente nem percebe que, às vezes, o dinheiro, a materialidade está te causando uma grande infelicidade. Não ela em si, porque não vamos demonizar a materialidade, mas é as escolhas que eu faço diante desse modelo que eu adoto, né, e que valorizo. Porque se eu tiver que receber, por exemplo, uma grande fortuna, eu posso trabalhar com ela de uma forma tão positiva que vai me trazer um benefício emocional, né, espiritual, de satisfação interior muito grande, que não seja só adquirir coisas para mim e para os meus, né? Que não seja só exterioridade. Enfim, são coisas que a gente está aqui para refletir e jogar para as pessoas que estão nos assistindo refletirem conosco, né, Thelma? Exato. Até colocando que você falou, seja assim, a posição que você esteja, né? Assim, o homem de bem, ele coloca bem essa história de quando a pessoa está como patrão, dono de uma empresa, um grande empresário, comandando um grupo de empregados e tudo, e aquele que está no momento como empregado. Então, assim,
quando você se predispõe a fazer as coisas boas, bem feitas, seja na posição que você esteja, a importância, isso independe de religião, isso independe de... assim, é um princípio que você... É um valor seu, né? É uma coisa que, se você começar a despertar com isso em você, seja na posição de empresário, seja de empregado, você vai conduzir as coisas de uma forma equilibrada. Eu estou na posição de empregado subalterno, então eu vou agir como tal, vou respeitar o local, o ambiente. Como é que eu chego naquele ambiente de trabalho ou grupo, né, de projeto? Como é que eu vou fazer? Como é que eu me encaixo naquele grupo? Como é que eu me relaciono com as pessoas, né? Como é que eu me relaciono? Eu vou conquistar o espaço. Eu sou competitiva ou eu sou cooperativa? Cooperativa. Então, assim, é dentro da gente. Como um empresário, como ele vai olhar um empregado e falar, poxa, aquela pessoa eu tenho a oportunidade de dar emprego, de produzir, de gerar riqueza, que é o mercado de trabalho. Então, a gente está inserido nisso. Se não gerar atrito de nenhuma parte, tudo vai fluir, né? Para o aprendizado comum, né? E benefício comum, né, Thelma? Exatamente. Então, agora, isso também se adequa à questão do Hamed, quando ele diz, eu estou buscando o que eu quero. Então, exato. quando você cita essa relação de trabalho, por exemplo, que todos nós temos, né? Estamos na sociedade, então você está falando sobre isso. Como é que eu quero ser como patrão ou empregado, ou autônomo? Como é que eu me coloco nessas relações econômicas, né, e trabalhistas? Essa questão. Eu sou a pessoa que passa a perna ou eu sou a pessoa que coopero e lido com a verdade, não lido com a fofoca, não prejudico ninguém, né? Coopero com as pessoas. Então, eu tenho que saber o que eu estou querendo, né? Porque aí eu vou buscar. Com humanidade no trabalho, porque nós somos humanos. Nós convivemos com as pessoas, interagimos. Então, assim, é isso que a gente tem que desmistificar, né? Até no trabalho voluntário, porque às vezes a gente está no trabalho voluntário, na Comunhão Espírita tem muitos voluntários, toda instituição tem um voluntário. Então, qual a minha responsabilidade? O que eu estou fazendo? O que eu quero? Né? Porque eu preciso me melhorar. Então, tudo está intrínseco. E se a gente não trabalhar esse autoconhecimento, nem dentro da minha casa, nem eu, olhando para o meu espelho, eu não vou me conhecer, vou saber quem eu sou. Thelma, desculpa, Miriam, ele fala sobre umas pistas de como a gente buscar a vida interior, né? Você quer comentar? Eu posso comentar, mas eu queria só retornar à pergunta que você tinha deixado. Se não sabemos o que queremos, para onde estamos indo? Para qualquer lugar, aonde o vento me leva, né? Então, se o interesse hoje, se eu estou achando que faz sentido para mim pensar em uma condição na qual eu posso demonstrar que eu sou mais do que sou, né? Parecer mais do que se é, então eu vou nesse rumo, né? Se o interesse é participar da rede social perante uma inverdade de quem sou, né? Sempre alegre, na verdade. Então, cada um vai para onde o vento dos seus interesses leva, né? E quanto a pistas de Hamed, quando vocês falam muito da questão da vida interior, né? E Hamed nos chama para isso, a gente tem que ter discernimento, né? O discernimento é o que realmente eu quero, né, em termos de objetivo de vida, o que é importante, o que tem valor para mim, não num valor para mim no interesse, né, de ter as coisas a meu favor, mas o que é que eu gostaria de fazer
no sentido de ser uma pessoa melhor, porque o nosso destino é sermos cada vez seres humanos melhores, né? Então, à medida que eu começo a olhar o que eu preciso ser menos agressiva, se eu não consigo ter boas palavras no momento de conflito, o silêncio já é um primeiro passo. Eu preciso tentar, passo a passo. Então, é o discernimento naquelas atitudes internas, como eu me sinto diante de um conflito, que é uma situação externa, né? Como é que eu vou responder? E, antes de tudo, ele fala muito assim, ó, posso ler, Ana? Porque eu acho tão interessante, nesse sentido, ele fala assim, necessitamos tomar uma atitude de observação interna e externa, de atenção perceptiva. Eu tenho que estar atento, com foco, consciente, né, do que está me acontecendo. A gente consegue ter consciência 24 horas? Mentira, a gente não consegue. Tanto é que Jesus nos disse, vigilância, né? Orai para que você se mantenha nesse estado de vigilância. E a gente está sempre olhando a atitude do outro, né, Miriam? A atitude do outro a gente sabe. Isso, então, tenha atenção perceptiva com você, como você se sente diante daquela situação, como você reage, como você... A gente também, às vezes, é o agente provocador do desconforto do outro, não é só o outro que nos traz perturbação e desconforto. Às vezes, nós somos a ferramenta, né, para essa condição no outro. Então, o Hamed continua dizendo que, junto com o anseio de encontrarmos o nosso verdadeiro lugar na vida, qual é o nosso lugar? Nosso lugar é de ser humano, imperfeito, que a gente ainda vai errar para podermos acertar. E isso é um direito de todos, inclusive daquele que convive comigo e que eu não aceito os equívocos que ele comete, né? Lembrando que todos nós estamos nesse lugar de imperfeição ainda. Ele complementa que de entendermos o sentido das coisas que nos acontecem, visto que tudo tem um significado implícito. Nada nos acontece que não seja para nós, né? Nada chega no endereço errado. Se chegou para nós, é porque é uma necessidade de aprendizado nosso, não é do outro, né? Não é, eu não tenho que ficar também atribuindo a responsabilidade de resolver aquela necessidade, o outro resolva para mim, chegou para mim, endereçado para mim. Então, eu tenho que olhar isso, né? Vocês querem complementar? Tem outras dicas dele aí, eu só dei a primeira. Essa questão do sentido da vida, né? Desculpa, do sentido das coisas que nos acontecem, eu acho que é a grande chave, né? Porque se eu estou olhando para dentro de mim, eu vou dar uma explicação interior para aquilo, né? Mas se eu estou voltada para fora, é sempre alguém que foi responsável por aquilo que me aconteceu. E isso está muito até no discurso de autoajuda, né? Não se importe com a opinião dos outros. Calma lá, se eu me importei com a opinião dos outros, é algo que está dentro de mim. Se alguém me diz, não ligue para a opinião dos outros, e eu finjo que não ligo, eu estou esquecendo, né? Estou perdendo uma oportunidade de avaliar o que vai dentro de mim quando falam certas coisas para mim. Então, a gente tem que trazer sempre para nós. Eu tomo muito cuidado com essas falas de que apontam sempre para o outro. Porque antes de eu observar o outro, eu preciso observar o que aconteceu dentro de mim com o que o outro me trouxe, né? É claro, é desconfortável, então eu prefiro não olhar e culpar o outro, afinal ele me causou um desconforto. Agora, qual o motivo do meu desconforto? É meu. Quem ficou desconfortável fui eu. E ele diz assim, o Hamed, a grande maioria das Só um pouquinho, Ana. Posso interromper? Só pegando seu gancho agora. Porque, na verdade, quando a gente se incomoda com o que o outro nos diz, é porque vai de encontro ou à nossa vaidade ou ao nosso orgulho. Então, são aspectos nossos que a gente não admite ter, porque a gente sempre cria uma imagem para nós mesmos, uma imagem da pessoa mais assertiva, né? Da pessoa mais correta, da melhor pessoa que possa existir. O erro, tudo que está oposto, está no outro. Então, quando é importante
olhar não, ouvir, né, primeiro, analisar o que está sendo dito, porque às vezes é um aspecto nosso mesmo que a gente não quer admitir e que foi dito como um alerta para que a gente repense, né? Veja onde é que está doendo. Por que que eu reajo sempre dessa forma quando esse tema atinge o meu orgulho, quando esse tema atinge a minha vaidade, né? Era só isso que eu queria só trazer, Ana. E aí a gente fala, como essa pessoa tem coragem de falar assim comigo, né? É, essa pessoa me humilhou, ela tem que pagar pelo que ela fez porque ela me humilhou. Eu me senti humilhada. Mas por que que eu me senti humilhada com aquela fala dela, né? Tocou num ponto meu, na minha vaidade, num orgulho, em algo que eu tenho. Não é uma atitude que ela pode até ter que reparar aquilo, né? Porque pode ser uma coisa que fira a minha honra, né? Que seja uma inverdade, né? E aí ela pode até ter que reparar isso. Mas aquilo que me bate, né, na maioria das vezes, são coisas que eu não quero ver da minha vida interior. E esses aspectos estão me levando a querer coisas e buscar coisas que eu nem sei quais são, né? Quer falar mais, Miriam? Ou É o Thelma? peso, é o peso que a gente leva. Né, preconceituosos, né? Por exemplo, o racismo, né? Qualquer outro. O racismo porque está muito em voga na questão do futebol, né? Me lembrei aqui. Nós não estamos falando que é olhar para si, né? É poder entender. Na verdade, é uma condição social na qual nós não devemos nos omitir. Não quer dizer que a gente não, na ação, nós devemos ser agressivos, preconceituosos, né? Nós não devemos nos calar diante das injustiças. Mas aquilo que nos diz respeito à nossa maneira de ser, caberá unicamente a nós mesmos resolver, né? Sim, Thelma. Não, é só essa observação até que Hamed coloca, que eu achei interessante, né? Que é essa observação interna e externa. Ela comunga, né? Ela comunga todo esse processo de autoconhecimento, né? Então, assim, na Porque a hora gente que... olha para a gente e para agir no mundo, né? Isso, Nós exatamente. buscamos coisas também no mundo. No mundo, que faz parte. Né? Meninas, o tempo nosso aqui está finalizando e eu quero trazer aqui uma última reflexão para nós, porque ele diz o seguinte: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. A Miriam já leu isso. Quando temos um objetivo claro, o universo inteiro conspira silenciosamente em nosso favor. Parece até Paulo Coelho, eu acho que Paulo Coelho pode ter se inspirado aqui em Hamed. Mas será que a gente sabe observar essa conspiração do universo ou dos mentores nos orientando quando a gente busca um caminho que está alinhado com os bons propósitos, né, da nossa existência? Porque é sempre para nós vencermos más inclinações, não é isso? O que vocês acham? É possível a gente observar? Como a gente observa? Eu acho que todos nós observamos, de um olhar sobre um olhar egoísta ainda. Então, sempre que a vida está fluindo, está leve, nós estamos conseguindo conquistar as coisas, os objetivos que a gente tinha, ainda com essa visão egoísta, né, dos meus interesses, das conquistas materiais, a gente percebe essa conspiração do universo. Só que a gente acha que é a gente. Foi o meu esforço, foi a minha esperteza, né? Foi a minha maneira de fazer as coisas. E a gente negligencia ou nega quem de fato agiu para que as coisas ocorressem. Em sintonia com a nossa maneira ainda de ser, a espiritualidade amiga, os nossos mentores são quem proporciona essa fluidez da conspiração do universo, né? Exato. Aí eu só queria colocar que dai graças em todos os momentos da sua vida, né? Seja um momento de tristeza e alegria, orar e vigiar sempre. É porque também, né, concluindo, a vida não vai ser
um mar de rosas. E se a gente só busca que a vida seja um mar de rosas, nós estamos buscando muito errado, né? Nós estamos achando que não vamos ter percalços. Mas se a gente entender que os percalços são o nosso aprendizado, nós vamos tirar sentido de cada um deles, né? E se a gente se propuser a exercitar virtudes, exercitar paz, exercitar comunhão entre as pessoas e irmos reduzindo essa nossa carga de egoísmo, carga de orgulho, de vaidade, né? De tudo para mim e para os meus, e for trabalhando essa coisa mais universal. Eu estou aqui com Miriam, com Thelma, com tantas outras pessoas, e eu quero o bem dessas pessoas ao meu lado, tanto quanto eu quero o meu bem. O universo vai conspirando para que a gente, mesmo com experiências difíceis, vá compreendendo que lições eu estou aprendendo com isso tudo. Eu acho que isso nos dá um verdadeiro sentido de que a gente está cumprindo a nossa missão aqui na Terra, né? Meninas, muito bom conversar com vocês. A gente, de vez em quando, se encontra para um bate-papo petit comité, né? Sem um convidado, mas é sempre um tema assim, filosófico, que a gente gosta de bater um papo, como se estivéssemos tomando um cafezinho, né? E eu espero que vocês também tenham gostado, que isso também leve vocês a refletirem. Buscamos o que queremos, sabemos o que queremos para a gente poder buscar. Então, fica o convite para vocês lerem essa mensagem do Hamed, que é o tema do nosso programa de hoje, e reflitam com ele também. Gostaram? Deem um like, compartilhem, não esqueçam de comentar. E inscrevam-se no canal TV Comunhão. Muito obrigada e até a próxima.